Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Chegou o grande dia, né? Hoje, nossa Masterclass do Método DPV. Já estamos trabalhando para chegar esse dia nas últimas 4 semanas, fazendo as nossas lives e aprofundando cada vez mais sobre o método que é o método DPV. O método DPV é você escrever, se posicionar e vender. E nesta Masterclass de hoje, nesta aula de hoje, eu e a Gisele vamos trazer para você abrir a caixa preta, mostrar, apresentar o passo a passo de como se constrói o método, e você deixa de ser aquele escritor que apenas escreve livro e começa a ser um escritor que passa a vender livros com autoridade. Então, na live de hoje, nós vamos trabalhar apresentar esses conceitos do método DPV, e no final desta aula, nós vamos ter aí uma surpresa para vocês, né? E aí, quem ficar até o final, nós também estaremos liberando liberando um bônus especial para você que é escritor aí e que está trabalhando com a gente, né? Nós vamos aguardar aí uns 5 minutos para ver se mais pessoas entram, né? Nós já temos aí 3 pessoas na live nesse momento. E aí você pode já colocar aí boa noite e dizer de onde que você é, para a gente poder ir conversando e alinhando os insights da nossa aula de hoje. Estou vendo aqui que a Regina Maria colocou boa noite. Cheiro de Verde também botou boa noite. Temos aqui o Supremacia Atuale com boa noite para vocês que estão chegando aqui hoje, né? A nossa aula já vai começar. Ó, Cheiro de Verde é de Americano, São Paulo. A Supremacia Atuale, se puder colocar de onde é também, agradeço, né? Novamente, a Supremacia estava com a gente aí nas lives nas últimas semanas, né? E se puder colocar de onde que você é, ficamos agradecidos, tá bom? Só aguardar mais uns 2, 3 minutinhos para a gente começar a nossa aula de hoje. Vocês estão... Rio de Janeiro. Muito bem, muito bem. Como é que vocês estão? Ansiosos pela aula de hoje? Pode comentar também que a gente está já trabalhando aqui para iniciar o nosso trabalho, a nossa aula de hoje, né? A Masterclass, né? E aí a gente traz nesses 3 pilares do método DPV, né? Escreva com intencionalidade, posicione-se com estratégia e venda com autoridade, né? Aí, através dessa jornada, né, onde você começa a trabalhar a divulgação do seu livro já no momento da escrita. Já nós vamos estar conversando um pouquinho mais sobre isso, né? Estamos muito felizes de estar compartilhando com vocês esta aula hoje, essa Masterclass, né? Espero que o conteúdo que a gente entregue para vocês até na Masterclass de hoje seja um conteúdo de extrema importância para vocês, né? E aí, e que vocês, ao final dessa Masterclass, estejam prontos aí para poder trabalhar, né, o posicionamento e a venda de vocês. E, claro, né, se quiserem seguir adiante conosco, teremos aí uma surpresa para vocês. Boa noite, Kátia. Boa noite, Matheus. Está chegando aí o pessoal. Começar a nossa Masterclass. E depois ela fica gravada para o pessoal que chegar atrasado. A gente vai deixar liberada aí a aula gravada até meia-noite. Deixa eu só dar mais uma olhada aqui. Gisele já colocou lá no grupo que a gente está ao vivo. Em 30 segundos começamos, né? Nós somos da editora NPE, fizemos toda semana lives aqui no canal da editora, e hoje resolvemos abrir a caixa preta através da Masterclass sobre o que é o método EPV, escreva, posicione e venda, né? E aí a gente decidiu hoje fazer essa Masterclass
e apresentar, né, um método que já foi validado com vários escritores. Vamos trazer aqui ao longo dessa Masterclass depoimentos de pessoas que já validaram essa criar uma autoridade através desse método que a gente vai apresentar, né? Gisele, se quiser passar já o slide, a gente pode começar já a aula. Passamos de 5 minutos aguardando aqui. E aí a gente começa com uma reflexão, né? Quem nunca sonhou em escrever um livro, né? Quem imaginou escrever e tornar esse sonho realidade, trazer esse objetivo como uma para a vida, né? Mas ao mesmo tempo, né? O que a gente vê na maioria dos escritores é o quê? Que esse sonho ele acaba se tornando um pesadelo. Por quê? Porque na maioria dos casos, vendedores que trabalham com editoras tradicionais, escritores, melhor dizendo, que trabalham com editoras tradicionais, eles acabam passando do sonho para o pesadelo. E o que é esse pesadelo, né? Muitas vezes programa, faz toda a programação da diagramação, faz o projeto editorial, e o que acontece? Depois que o livro está pronto, ela te manda para os escritores umas centenas de livros, caixas e caixas de livros, e aí o escritor que tinha o sonho de escrever um livro acaba tendo um pesadelo porque ele não sabe como vender os seus livros. E aí, não sabendo vender os seus livros, tem 3 realidades que ninguém te conta, né? E aí, qual é o nosso propósito enquanto editora NPE, né? Enquanto uma editora prestadora de serviços para autores independentes, né? 3 realidades que ninguém te conta, né? Primeiro, as editoras tradicionais que enxergam potencial no seu livro, eles ficam com 90% do lucro. Outra coisa que tem muito, que você vê muito na internet aí hoje, é que postar no Instagram gera curtidas, mas não gera vendas, né? Tu acha que só colocar postar dizendo que você escreveu um livro pode até gerar curtidas, mas infelizmente curtida não paga boleto, né? E a terceira mensagem, que a sua mensagem está incrível, ela está invisível para o mundo, né? E essas 3 realidades são as 3 dores que a gente vem acompanhando dos nossos escritores ao longo desses últimos 4 anos, né? E aí, assim, cara, a gente já teve escritores que chegaram para a gente assim, eu já entrei em contato com uma editora, mas, poxa vida, eles querem ficar com a maior parte do lucro. Já fiz curso de marketing digital, posto, tem muita curtida, tem muito engajamento, mas não gera venda. E aí vem, por fim, a frustração de que a mensagem, a sua história, ela é incrível, né? Mas ela acaba se tornando invisível para o mundo. Por quê? Porque você não trabalha o seu posicionamento, né? Para gerar esse posicionamento com estratégia, para gerar vendas com autoridade. E aí a gente vai para onde? Vai para essa questão, né? Que o erro não está no seu talento. O escritor, todos os escritores que escrevem um livro têm um talento, tem uma história para contar, transforma, inspira e motiva muitas pessoas através das suas histórias. Então, o talento da escrita não é o erro. Onde é que está o erro da maioria dos escritores? É acreditar que o livro se vende sozinho. Mas se eu colocar lá na prateleira da Amazon, se eu colocar numa livraria, vai vender o meu livro. Não é assim que funciona. A dura realidade é que você precisa, desde o primeiro dia do seu que você pensar em escrever o seu livro, precisa se divulgar, se posicionar e trabalhar o aquecimento da sua audiência, das pessoas próximas de vocês. As pessoas próximas de vocês precisam saber que o seu livro está sendo... que você está escrevendo um livro, na realidade, né? E aí onde é que muda todo esse projeto, né? O nosso método, através dos 3 pilares, né? E não é somente sobre escrever mais,
né? A gente vê muitas pessoas falando aí na internet, conversa com muitos escritores assim, o meu primeiro livro não deu certo, vou escrever o segundo, vou escrever o terceiro, e quem sabe, né, na sorte do destino, você consiga encaixar um livro que comece a vender. Mas não é só sobre escrever mais, é sobre escrever, se posicionar e vender. E aí a gente traz esses 3 pilares aqui, que é escreva, posicione-se e venda, né? Na escrita, né, você tem que ter o teu manuscrito tem que começar ele já como um produto de estratégia, né? Você precisa ter uma narrativa que vicia o leitor e cria o desejo imediato pelo próximo capítulo. E como é que você vai fazer esse trabalho durante a escrita, né? Você precisa, desde o primeiro dia, fazer o quê? Primeiro, se posicionar como escritor e colocar uma data de entrega do seu livro. E aí você pode assumir esse compromisso público, se posicionando como escritor na rede social, colocando lá para sua audiência que você está iniciando um novo projeto de livro e que eles devem, e convida eles para acompanhar as próximas semanas, os próximos meses desse projeto de escrita do seu livro. E a data de entrega é aquela que formaliza um contrato com você mesmo. E aqui eu vou dizer de experiência própria, gente. Quando eu escrevi meu primeiro livro, que não deu certo, porque eu escrevi o primeiro livro, só o segundo livro deu certo. O primeiro livro, o que eu fiz? Eu coloquei como um objetivo pessoal de vida, quando eu tinha 39 anos de idade, que eu ia escrever um livro e esse livro se chamaria Legado que Deixarei para as Gerações Futuras. Só que esse livro eu coloquei como uma meta pessoal muito quietinho, no dia do 22 de janeiro, dia que eu completava de 2021, quando eu completava 39 anos, que quando eu completasse 40 anos, no dia 22 de janeiro de 2022, eu ia lançar esse livro. E eu fiz isso, coloquei isso como projeto pessoal, não falei para ninguém. E aí o que aconteceu? Eu coloquei uma data de entrega muito longa, né, 12 meses para essa data de entrega. Acabou sendo muito longa, por quê? Porque eu não tinha alguém que assumisse o compromisso público comigo. Né, alguém que puxasse a minha orelha ou uma audiência que estivesse acompanhando durante o processo de escrita. E aí, quando chegou lá pelo terceiro mês, no início do quarto mês, não aconteceu. O livro simplesmente morreu, porque aí eu comecei a ficar, a ter meus bloqueios e crenças, dizendo assim, o que o pessoal vai achar daí que eu estou escrevendo? Como é que eu vou publicar? Eu preciso de editor, eu preciso daquilo. Coloquei um monte de senãos na minha cabeça e esse livro não aconteceu. O segundo livro só aconteceu porque eu participei de uma mentoria, coloquei num grupo da mentoria que eu participava que eu ia escrever esse livro, o livro do CLT ao MKT. Já mostrei diversas vezes em lives aqui no perfil da editora, nos nossos canais de comunicação você vê também o livro do CLT ao MKT, foi esse primeiro livro que eu escrevi. E aí, por que ele se tornou realidade? Porque eu me posicionei desde o primeiro momento, falei com a Gisele, assumi um compromisso público no grupo de mentoria e disse que eu ia entregar esse livro em 21 dias. Isso só foi possível porque eu entrei em movimento e eu me posicionei desde o primeiro momento em que eu quis. Escrevi o livro de CLT ao MKT, né? Criando o quê? Uma narrativa que fizesse com que eu entregasse o meu primeiro livro, né? E aí o que aconteceu? Esse livro nasceu toda uma história que não cabe nesse momento da Master. O nosso propósito de vida, que é a editora NPE, hoje já lançamos 170 livros, está indo para 171 livros agora, aproximadamente 500 escritores já se tornaram escritores das suas próprias histórias, e isso tudo só se mudou por quê? Porque eu entrei e gerei movimento da minha pessoa, eu criei uma narrativa que gerasse vício no leitor e criasse desejo imediato para o próximo capítulo. Né? Então, o pilar de escreva, traz essa questão. O posicione-se traz essa identidade do autor, né? De deixar alguém que escreve a construir autoridade, que atrai os leitores qualificados. E aí a venda
ela passa a ser um ato de serviço, né? Uma estratégia de lançamento de semente para gerar aquela caixa antes de o livro estar pronto. Então, nós vamos trabalhar ao longo da Masterclass esses 3 pilares aqui. Na venda, nós vamos explicar para vocês algumas metas, algumas técnicas de pré-venda para você fazer, né? Indo para o pilar 1 de escreva, né? O que é o E de escrever ou escreva, o que você precisa fazer? Construir uma narrativa que vicia o leitor e crie esse desejo imediato pelo próximo capítulo. Não é um manuscrito, você não tem que parar de entender que escrever é apenas arte. Você precisa ter uma abordagem. Você precisa ser intencional em todos os momentos em que você for falar do seu livro, seja na rede social, seja para pessoas próximas a você, seja para pessoas desconhecidas. Nós estamos aqui hoje na Masterclass, já fizemos muitas lives e conectamos com pessoas de Brasil e mundo afora, por a gente ser intencional de trazer conteúdos que trazem, que corroboram com pessoas que queiram se tornar escritores das suas próprias histórias. E você precisa entender que o seu livro ele precisa ser divulgado desde a primeira página, desde o momento que você pensou em escrever ele. De maneira muito intencional, você precisa conectar pessoas próximas a você para que elas saibam que você escreve o seu livro. E aí você sai daquela ideia de que escrever é uma arte e começa a trabalhar numa estratégia, numa abordagem intencional de conectar com as pessoas através da divulgação do seu livro, do projeto de escrita do seu livro, né? Passa para o próximo. E a gente vai para o pilar 2, que é o posicione-se, né? O segredo de deixar alguém que escreve e construir uma autoridade magnética que atrai leitores qualificados. Aqui é muito importante, né? E aí, quando a gente fala do método DPV, a gente fala que você precisa deixar de ser um escritor, um autor que escreve, para ser um autor que constrói uma autoridade e, a partir dessa construção da autoridade, você vende com estratégia, você vende com muito mais facilidade. Você tem que entender a identidade de autor e identidade de escritor. E entender que posicionamento não é sobre vaidade, e sim sobre ocupar uma prateleira, a prateleira mental certa do seu leitor. Você tem que entender que quando você começar a escrever o seu livro, quando você pensar no tema do seu livro que você vai escrever, você tem que imaginar, se colocar no papel de leitor e escolhendo o livro lá na prateleira mental. O que as pessoas estão buscando para que os seus leitores estão buscando para que você possa ser intencional e se posicionar com estratégia. Na questão do pilar da venda, você tem que entender que você precisa trabalhar o lançamento semente e a pré-venda do seu livro. O que é essa tal da pré-venda e o lançamento semente, né? Na pré-venda, nós vamos resolver 2 problemas que todo escritor tem no lançamento do livro dele, que é exatamente, o primeiro é não ter pessoas na noite de lançamento, no dia do lançamento do seu livro, e o segundo é ter recurso financeiro para adquirir livros físicos, né? E aí você vai colocar dinheiro antes no bolso, mesmo antes do livro estar pronto, né? A pré-venda é nada mais, nada menos do que você vender o seu livro sem ter ele pronto, sem ter ele impresso, sem ter ele nas suas mãos. E aí, ao longo da live, hoje nós vamos trabalhar com vocês essa transformação para que você possa vender o seu livro numa pré-venda sem ter ele em mãos, né? E aí você trabalha o quê? Quando você começa a preparar para a venda aliada com o lançamento. Você deixa de trabalhar na pressão de que vai fazer um lançamento sem ter pessoas e muito menos ter dinheiro para comprar, adquirir os livros físicos, né? Quando você priva alguém dessa transformação, você acaba deixando a venda muito mais pressionada, aquela questão do vendedor chato que fica oferecendo, olha, eu tenho um livro. Não, você vai trabalhar o seu posicionamento antes de vender e você vai trabalhar a pré-venda antes do lançamento e do pós-venda do seu livro.
E aí a gente trabalha o quê? O ciclo do EPV, do escrever, posicionar e vender. Né? Primeiro você escreve, você, desde o momento que está escrevendo, já tem a intenção e começa a divulgar que você está escrevendo um livro, começa a mostrar para a audiência, para as pessoas próximas a você, que você está escrevendo um livro. Depois você vai para o pilar de posicionamento, que é você se posicionar na questão de dizer que você é o escritor e que você já tem um livro que está sendo editado por uma editora, você começa a gerar a sua autoridade, você começa a gerar o desejo das pessoas a criarem, adquirirem seu livro, e aí você vai para o pilar de venda, que é a pré-venda, preparando para o lançamento e para o pós-lançamento. E aí, depois que termina esse ciclo, você pode iniciar um novo ciclo de sucesso com a escrita de um novo livro, com a segunda versão do seu livro. E aí agora a gente passa para a Gisele, que vai falar um pouquinho sobre o módulo de escrita e assim por diante. Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês essa noite, né? Eu sou a Gisele, sou sócia da editora NPE e vou começar a falar um pouquinho, vou aprofundar um pouquinho mais os pilares do método EPV com vocês. E eu vou começar falando, então, aprofundar um pouquinho mais essa questão que a gente trata dentro do nosso curso do módulo da escrita, que é a falácia do artista faminto. Quando a gente fala da falácia do artista faminto, a gente está falando do artista, que ele é do escritor artista, que ele acha que ele escreve muito bem, que o livro dele é muito bom e que só isso já é o suficiente para que o livro se venda sozinho, tá? Quando a gente fala para vocês sobre editoras tradicionais, a gente fala com propriedade, porque nós temos amigos que são donos de editoras tradicionais e eles trazem justamente essa situação para a gente, que o livro do escritor às vezes não vende porque ele acha que só porque o livro dele é bom ele tem que se vender sozinho, né? E o que acontece? As pessoas elas não estão em busca somente de um texto bonito, elas estão em busca de transformação. Quando a gente fala em transformação qual é o objetivo do seu livro? Se você está num momento que você ainda está escrevendo, para um pouquinho e pensa. Qual é o objetivo? O que eu estou tentando entregar para o meu leitor? Qual é o objetivo que esse livro vai ter? Mas, quando a gente fala na escrita, a gente não fala na escrita só do livro, né? Lá dentro do curso a gente fala um pouco da escrita do livro, mas não é só isso. A gente tem que falar para vocês também que a escrita não é somente o livro. Você precisa escrever na sua rede social para chamar a atenção do seu leitor, para que o seu leitor ele queira te conhecer melhor, para que ele queira conhecer um pouco melhor o que você publica, qual é o seu livro, qual é o gênero que você escreve, né? Porque, como a gente falou antes, a gente falou sobre você ocupar uma prateleira mental na cabeça do seu escritor, certo? Do seu leitor, desculpe. Vamos pensar o seguinte, pessoal, é o metro quadrado mais caro que existe na face da Terra, é o espaço que a gente ocupa dentro da mente de outra pessoa. Então, quando a gente fala de ocupar uma prateleira na mente do seu leitor, é você chamar atenção o suficiente para ele parar e prestar a atenção em você. E aí, uma das melhores formas disso acontecer é descobrir qual é a demanda latente. Quem é o seu leitor? O que ele está buscando? O que você vai apresentar para ele na sua rede social? Sobre o que você vai escrever? Sobre o que você vai falar? E aí a gente entra na questão do manuscrito estratégico, né? Quando você conhece o seu leitor ideal, quando você sabe o que ele procura, o que ele está buscando, qual é o tipo de transformação, qual é o tipo de caminho que ele busca, que você está entregando com o seu livro, você passa a escrever estrategicamente para entregar para ele essa busca, para apontar para ele esse caminho. Então, de que forma que você pode fazer isso? Pesquisar dores, desejos, palavras-chave, usar lá dentro das redes sociais as hashtags que tem para conseguir encontrar e ver o que está se falando sobre o assunto que o seu livro trata. Se o seu livro já tiver publicado,
é importante que você saiba o que as pessoas estão procurando sobre o que se trata o seu livro, para você entender que tipo de linguagem eles estão falando, de que forma você vai apresentar. Aí, se você ainda está no processo de escrita, é importante que você alinhe os objetivos do seu livro para a transformação que o seu leitor está querendo alcançar. Dessa forma, você vai se aproximar mais, você vai criar uma conexão com o seu leitor. E aí você para pensar, né? Qual é realmente a transformação que o seu leitor ele quer em 30 dias? Só que antes de eu apresentar uma situação que às vezes atrapalha um pouco a vida do escritor e que vai linkar com o próximo item, que é o posicionamento, junto com a escrita, eu vou fazer uma proposta para vocês. Eu quero que vocês peguem papel, caneta, anotem em algum lugar esta palavra, essa frase. Escritor que vende. Essa é a palavra-chave da nossa live de hoje, né? Porque, afinal de contas, a grande maioria de vocês nos procurou dizendo: eu não sei como vender, eu não sei como alcançar o meu escritor, o meu leitor. Então, eu quero que vocês anotem essa palavra escritor que vende, porque depois a gente vai entregar para vocês um formulário para vocês responderem algumas perguntas do que vocês acharam da live e tudo mais, e vai ter um campo da palavra-chave da nossa live de hoje para vocês receberem um bônus, né? Por e-mail amanhã de manhã, nós vamos estar enviando para vocês um bônus que vocês já vão descobrir qual é e que vai ajudar muito a vida de vocês. Tenho certeza absoluta disso. Então, anotem ali, escritor que vende. Voltando aqui para o que a gente está conversando, ocupando essa questão da prateleira mental, como eu já estava falando para vocês, né? Só tem um jeito de você ocupar a prateleira mental do seu escritor. É você realmente saber o que ele tá, do seu leitor, desculpa. É você realmente saber o que ele está procurando. E assim você vai começar a encontrar o seu lugar no mundo. Só que você pode parar para me perguntar assim: mas Gisele, eu já escrevo meu livro, eu tenho que fazer postagem, eu tenho que me posicionar na rede social, eu tenho que ou eu paro para pensar no que eu vou escrever no livro, ou eu paro para pensar no que eu vou fazer do que eu vou apresentar mais para frente, ou eu paro para pensar o que será que essas pessoas, de que forma eu posso me apresentar, tá? Então, a partir do momento que você sabe do que se trata o seu livro, qual é o seu nicho e tudo mais, você consegue começar a se posicionar. Se posicionar em que sentido? Você consegue se apresentar. Eu sou um escritor de romance que apresenta a emoção através de poemas e poesias. Ou eu sou um escritor de histórias infantis para encantar e ensinar crianças. Mas aí você vai parar e pensar o seguinte: eu sou escritor de história infantil, eu vou falar para quem? Em alguns momentos você vai falar para criança, é óbvio. Mas na grande maioria das vezes, você sabia que você tem que falar para os pais, os avós, os tios, quem compra e presenteia essa criança com um livro. E para facilitar a vida de vocês, eu vou apresentar para vocês aqui agora, deixa só eu mexer um pouquinho nas minhas telas, uma forma que vai facilitar, que pode facilitar a vida de você, escritor, para você pensar, para te ajudar a pensar o que eu vou falar na minha rede social, de que forma eu vou me apresentar, o que eu posso criar e apresentar. Que é o quê? Vou trocar aqui a apresentação agora rapidinho. Que é usar inteligência artificial, pessoal, né? Temos aqui a tela do Google Gemini para apresentar para vocês. E o que a gente tem, que a gente vai entregar para vocês de bônus? Lembra que vocês anotaram lá, escritor que vende? O que a gente vai entregar de bônus para vocês amanhã? Este documento aqui, tá? Que ele tem o quê? Ele tem alguns comandos que você pode aplicar na inteligência artificial. Não é para escrever o seu livro, vamos deixar isso muito claro, né? A gente não recomenda a escrita do livro com uma inteligência artificial. Isso aqui é para ajudar vocês a pensarem em linha editorial para a rede social, tá? E a gente tem aqui
Vou mostrar para vocês aqui algumas aplicações, né? Esse primeiro prompt que está aqui, que é um prompt um pouco mais, um comando um pouco mais simples. Apliquei aqui, usei o livro da Amanda, que é a nossa filha, como exemplo, e ele deu, ó, ideias para a semana 1, ideias para a semana 2, para antecipação, pensando assim, eu vou fazer, deixa eu até olhar aqui certinho o que foi que eu escrevi aqui, uma linha editorial completa de 15 dias para o livro, a menina que pegou o sol, para chamar as pessoas para uma tarde de autógrafos, tá? Quando eu tenho aqui no prompt, eu dou algumas ideias para vocês. Vocês podem usar lançamento, tarde de autógrafos, uma palestra, uma roda de conversa, participar de algum clube do livro, ou criar e chamar as pessoas para sua comunidade. Então, e ele me trouxe ideias para 2 semanas inteiras de postagens, ideias para roteiro de Reels, com foco em venda, com foco contando a história, para que vocês possam oferecer sem estar panfletando, que é o que às vezes mais incomoda um escritor, ou o seu leitor, e o que afasta o seu leitor, é quando você começa a panfletar. Mas quando você apresenta a história por trás do livro, quando você explica, quando você envolve, quando você se conecta com o seu leitor, tudo vai ficando mais simples, tudo vai ficando mais fácil, tá? Então, aqui, mostrando na prática esses comandos para inteligência artificial aplicados dentro do ChatGPT ou dentro do Gemini, dentro da inteligência artificial que você preferir. A gente usa mais Gemini aqui, então a gente mostra dessa forma, tá? Outra coisa que a gente tem aqui, ó, por exemplo, num segundo comando, que é um comando um pouco mais detalhado, que vocês também vão receber preenchendo aquele formulário que nós vamos entregar para vocês no final da aula, colocando a palavra-chave, é um comando um pouco mais detalhado. Mas eu posso usar isso só para livro? Não, gente, dá para adaptar para outras coisas também, tá? Também trazendo daí uma linha editorial de 4 semanas para 28 dias. Aqui a gente já sugeriu, dentro da nossa amostra aqui, a gente sugeriu como se fosse para fazer o lançamento do livro. Preenchemos o que tinha que ser preenchido e ele trouxe toda uma linha editorial também para que vocês pudessem pensar, ó, templates de legenda, ideias de stories. Então, facilita muito a vida do escritor, o momento em que o escritor mais se assusta dizendo assim, mas eu não sei o que postar. É nessa hora que você vai usar a inteligência artificial ao seu favor. Um detalhe muito importante. Eu contei para a inteligência artificial qual era o assunto do livro. Eu não coloquei o livro ali para ela saber, para ela conhecer. Eu não entreguei para ela o conteúdo do livro. Eu contei para ela qual era o assunto do livro, que geralmente é o que está na sinopse atrás. Geralmente é quando alguém te pergunta assim, mas do que é o seu livro? Você resume ele em um parágrafo, em 2, 3 linhas. Foi isso que a gente fez. A gente resumiu em 3 linhas o que se trata o livro para que ele pudesse criar. E é óbvio que você vai ler e vai ver se tem coerência realmente com o seu texto ou não para fazer as adaptações necessárias. E mais importante, tão importante quanto, é saber o quê? Às vezes você vai contar com parceiros literários para você poder fazer o seu posicionamento, para que ele possa te ajudar na divulgação. Às vezes é a biblioteca da cidade, às vezes é a biblioteca da escola, uma escola onde você vai fazer uma roda de conversa, e ele tem que apresentar esse material, ele tem que apresentar você e o seu livro, e o que você vai fazer, com um pequeno texto que se chama release. Quando eles dizem assim, você pode me enviar o release do seu livro? É um resumo, é um texto mais informativo. E para isso, nós também estamos entregando, para facilitar para vocês, um comando para criar um release, tá? Onde vocês vão inserir, vão copiar e vão arrumar aqui, trocar as informações para as informações do seu livro, tá?
Aqui embaixo eu deixei até a dica do assistente, né? Que é a questão do livro e tudo mais. E mostrando para vocês na prática, ó. Usando aquele comando que está ali no documento que nós vamos disponibilizar para vocês, ele me traz aqui a divulgação, o texto de divulgação do livro, que é o que a gente envia às vezes para rádio, é o que às vezes a gente envia para um portal de notícias, para anunciar que a gente está lançando o livro, ou que a gente vai fazer algum evento, para um blogueiro, para quem pedir assim, ó, eu gostaria do release do seu livro. É um resumo um pouco mais específico do que se trata o seu livro. Tá? Então, lembrando, pessoal, escritor que vendem, anotem essas palavras que é o que vocês vão colocar depois no formulário que a gente vai encaminhar para vocês, tá? Então, voltamos aqui para a questão, então, do posicionamento. Opa. Pronto. O que é importante a gente entender quando a gente está falando de posicionamento? Nós temos 4 principais pontos de contato com o nosso leitor, tá? A gente tem o ponto no momento, que é o momento em que o leitor ele vai te conhecer, que ele vai te conhecer, então é um momento que ele vai começar a consumir o seu conteúdo, ele vai começar a entender do que você está falando, ele vai começar a entender do seu livro, e você vai começar a conquistar uma autoridade. O segundo momento, o segundo ponto de contato é geralmente quando o seu leitor ele te compra. Então, ele assina uma lista, ele pode assinar, de repente, vai seguir o seu blog, vai comprar o seu livro, e ele vai começar a te consumir, vai começar a consumir um pouco mais o conteúdo que você está entregando, o conteúdo que você está apresentando para ele. Terceiro ponto de contato que a gente fala, né? A gente fala isso um pouquinho mais explícito no curso, mas que é importante. O terceiro ponto de contato é quando o seu leitor ele realmente te lê. Porque às vezes a pessoa te conhece, a pessoa compra o seu livro, mas ela não lê. E se ela não lê, como é que ela vai falar do seu livro depois se ela não te leu? Então, a gente fala que o nosso terceiro ponto de contato com o nosso leitor é o momento que ele te compra. Então, é o momento que ele começa o momento que ele te lê. Então, é o momento que ele realmente começa a entrar na sua tribo, ele começa a fazer parte da sua comunidade. Ele começa a ser mais próximo de você. E, então, a gente pega e fala o quê? Que vem o último ponto de contato, que é quando ele começa a falar de você. Então, ele começa a apresentar para você, ele começa a te indicar, ele começa a indicar o seu livro, ele vai apresentar as provas sociais, ele vai falar bem de você, ele vai indicar onde você pode ser comprado, ele vai indicar os eventos que você participa. E isso é uma coisa que ela vira um ciclo, porque a partir do momento que ela está te indicando, outras pessoas vão te conhecer, vão se encantar por você, vão comprar o seu livro, e isso vira... E aí é que começa o ciclo que vai se retroalimentando para o escritor que quer vender, principalmente para o escritor que quer vender os seus livros de forma independente, né? Que é o que a gente traz dentro do método DPV, que é você poder vender o seu livro de forma independente e que o lucro seja 100% seu, né? O que é importante a gente pensar nesse momento, quando a gente está falando de posicionamento misturado com essa questão da escrita para o seu leitor? É que você precisa ser constante. Você não pode, ser cometa Harley, que aparece a cada 76 anos, brilha no céu e desaparece. Não, você tem que estar lá alimentando essa sua audiência toda semana, tem que estar alimentando ele diariamente, se possível, diariamente, né? Então tem que estar lá pelo menos falando, se mostrando disposto, respondendo comentários, respondendo as pessoas dentro da live, né? Se você tiver opção de fazer live dentro dos seus perfis, não tenham medo da rede social. A rede social não morde. Em todos os lugares vai ter pessoas que não vão gostar de você, que vão tentar te criticar. Nessas horas, o que a gente fala? Observe a crítica.
Se for alguma coisa que você consegue melhorar, melhore. Se for alguma coisa que não tem nada a ver com quem você é, ou só diz respeito mesmo à pessoa que está falando, gente, deixa só ela se manifestar e vida que segue, tá? A gente já passou por isso algumas vezes e dá aquela angústia no início, mas depois a gente percebe que às vezes tem algumas críticas que a gente recebe quando a gente começa a se posicionar, que elas realmente são mais sobre a outra pessoa do que sobre realmente a gente. E se é alguma coisa que a gente pode melhorar, a gente usa isso como um suporte para a gente subir mais um degrau e se portar cada vez melhor. Né? E por último, vamos aprofundar um pouquinho mais a venda, que foi o que vocês mais pediram no formulário que a gente passou lá dentro do grupo da Masterclass, né? Que é o quê? Primeiro ponto. Precisamos ressignificar a venda, né? Quando a gente falou com uma das nossas escritoras, que depois vocês vão ver ela falando um pouquinho também, a gente traz uma situação de que ela falava assim, mas será que realmente eu deveria vender o meu livro? Entenda o seguinte, quando você vende, quando você oferta o seu livro, você está servindo outras pessoas. Quando você esconde o seu livro, quando você não fala do seu livro, quando você não se posiciona como escritor, você está privando as pessoas da transformação que o seu livro pode oferecer para os seus leitores. Quando você vende o seu livro, quando você oferta o seu livro, você está convidando essas pessoas a terem algum tipo de mudança na vida delas. Seja através de um momento onde elas vão ler o seu livro e vão fazer uma reflexão, seja no momento em que elas estão vendo o seu livro e estão aprendendo alguma coisa diferente, ou elas estão presenciando através das suas palavras um momento de superação e criando coragem para mudar a vida delas e para se transformarem também, superarem alguma situação, tá? Então, deixa a pressão de lado e entenda que quando você está fazendo a venda do seu livro, quando você está oferecendo o seu livro, você não está pedindo, você não é um pedinte. Você está criando verbas para que você possa continuar também o seu movimento. Porque nem relógio trabalha de graça, né, gente? Vamos parar, vamos ser bem honestos. Nem relógio trabalha de graça. Se você não colocar a pilha, se você não entregar a pilha, pagar ele com a pilha, ele não vai funcionar. Se você não ligar ele na bateria, ele não vai funcionar. Então, por que que você tem que entregar o seu conhecimento, a sua arte, fazer todo o movimento sem receber nada em troca por isso, né? E aí, no processo de venda, a gente pode trabalhar ele em 3 fases. A primeira fase que a gente vai falar para vocês aqui é a questão do aquecimento. O aquecimento ele já pode ser feito enquanto o livro está sendo escrito. No momento em que ou que o seu livro está sendo trabalhado pelos profissionais que estão mexendo, estão fazendo a diagramação, a revisão, a criação de capa, né? Geralmente, quando os escritores nos procuram aqui dentro da editora, eles nos procuram já com o livro pronto, geralmente já escrito. Não são todos não são todos que vêm com o livro em processo de escrita, a grande maioria já está com ele pronto. Então, a gente entra com a ideia de dizer assim, fale que o seu livro está com a editora, comece a aquecer o seu público, que o livro logo estará disponível. Então, a gente entra nessa questão do aquecimento, que a gente usa, pessoal, gatilhos de curiosidade. A gente começa a provocar a curiosidade dos nossos leitores para eles saberem que vem coisa nova por aí, que tem logo vai estar disponível. Começa a dar umas pitadinhas do que vai ser o seu livro. Lembra que a gente falou ali antes de linha editorial? Dentro da sua linha editorial, você vai provocar a sua audiência para que eles queiram saber mais. Durante esse processo, como é que a gente trabalha aqui dentro da editora? Quando a gente termina a diagramação, a gente sabe quantas páginas vai ter no final do livro e a gente sabe quanto vai custar para imprimir este livro. Nesse momento, a gente abre a pré-venda. O escritor, geralmente, ele abre a pré-venda. Por quê? Ele faz uma oferta, ele diz para a sua audiência assim, gente, vamos lá, abrir a pré-venda é um momento único, um momento exclusivo,
onde você vai poder adquirir o livro antes do lançamento, para buscar ele no lançamento. Anotem essa informação, é muito importante. Né? Então, com uma vantagem. Qual é a vantagem? Uma dedicatória exclusiva, um marcador de página diferenciado, um desconto. Geralmente o livro em pré-venda, ele tem um valor mais atrativo para que as pessoas queiram se adiantar e já queiram garantir a sua, para que elas queiram garantir a sua, meu Deus, fugiu a palavra. Garantir o seu livro, né? Garantir o seu exemplar. Lembrei, a palavra voltou. Queiram garantir o seu exemplar. E alguma vantagem você pode oferecer. De repente, um grupo de WhatsApp exclusivo, onde as pessoas vão ter acesso antecipado às coisas novas do livro, a informações. Gente, o céu é o limite. O que você vai oferecer nesse momento de pré-venda, o céu é o limite. Acesso antecipado para poder entrar no lançamento. Se você for fazer algum tipo de recital, quem comprar na pré-venda senta mais na frente. Você pode pensar em várias oportunidades, vários bônus diferenciados exclusivos para quem comprar na pré-venda. Tá? E aí vem o pulo do gato. Não entregue o livro antes do lançamento. Se você conseguir, se a pré-venda acontecer, principalmente para pessoas que moram na mesma cidade que você ou moram muito próximo, você pode amarrar a entrega deste livro ao seu lançamento. Você diz que as pessoas vão buscar o livro no lançamento. Dessa forma, você vai ter um lançamento cheio. Dessa forma, você vai ter pessoas dentro do seu lançamento. E você vai ter o quê? Você vai ter fotos de muito movimento que você vai usar no seu momento pós-lançamento. Então, você vai ter uma fila esperando o autógrafo, você vai ter uma fila de pessoas batendo foto, você vai ter foto com várias pessoas que você vai estar entregando esse livro. Você vai ter conteúdo para você preparar antes do lançamento, que vai ser você escrevendo a sua dedicatória nos livros que já foram vendidos. Tá? E a questão do lançamento, você pega e você pode fazer, sim, eventos ao vivo. Você pode fazer eventos que a gente chama de eventos híbridos, que é o evento ao vivo presencial, transmitido pela internet para as pessoas que estão fora. E nesse caso, as pessoas que estão fora, você já pode ter enviado os livros que elas compraram no pré-lançamento. Se elas compraram um livro no pré-lançamento, você pode enviar os livros para elas, porque elas realmente não vão estar presentes no seu lançamento, né? E esse momento do lançamento é o momento em que você vai construir as provas sociais. É importante você ter uma pessoa com um celular e às vezes um microfone perguntando assim, ó, por que você comprou o livro? O que você acha do escritor? Você já conseguiu dar uma olhadinha no livro? O que você acha? E é o momento em que você vai conversar com as pessoas que estão recebendo o livro para dizer assim, ó, depois me marca lá na rede social e me diz o que você me manda uma mensagem para dizer o que você achou do livro. Porque daí você tem prova social de pessoas que não são você falando bem do seu livro, falando, né, elogiando o que você escreveu e tudo mais, né? Isso é a metodologia que a gente usa com os nossos escritores, e eu vou dizer para vocês assim, ó, que funciona super bem, porque depois eles têm conteúdo para apresentar, para continuar a venda depois do lançamento, porque a venda ela não acaba no lançamento. Isso que é importante vocês saberem. Não pode ser assim, fiz o lançamento do livro e acabou. Não, você vai continuar falando do livro, você vai começar a apresentar o que as pessoas estão falando do seu livro para que as pessoas queiram realmente conhecer e comprar o seu livro. Ok, pessoal? E aqui a gente deixa, né, o momento do print para vocês fazerem uma ideia de um checklist. Lá dentro do curso a gente tem ele muito mais detalhado, né? O que vocês podem fazer nos 30 dias antes, né, ali nos 30 dias na questão do lançamento. Então, na primeira semana, você vai falando, vai montar uma lista de interesse, você vai começar a falar, você vai explicar o que está acontecendo. Na segunda semana, você pode abrir a pré-venda, você já pode trazer o depoimento de algumas pessoas chaves que já tiverem lido o seu livro. Nós temos a dona Zeli, vocês vão ver ela daqui a pouquinho falando, que faz isso muito bem.
Ela faz isso na rede social, ela nem lançou o livro, nem abriu a pré-venda dela ainda, mas ela já está falando assim, gente, a minha nora leu o livro e ela chorou do começo até o final, ela disse que o livro está maravilhoso, que não sei... Ou seja, por mais que seja ela falando, ela está trazendo o feedback de alguém que está falando do livro dela. E o livro dela nem foi lançado ainda. E cada vez que ela faz isso, muitas pessoas já vêm e comentam, eu quero o livro, já reservo o meu, já deixo o meu guardado, assim que abrir a pré-venda você já me avisa, assim que abrir a venda você me avisa, né? Na terceira semana, então a semana antes do lançamento, vocês aumentam a intensidade do aquecimento, aumenta a intensidade da fala, né? Faz às vezes uma live, fala com as pessoas, abre caixinha de pergunta para as pessoas perguntarem. Se ninguém perguntar, pessoal, vocês mesmos colocam a pergunta e vocês mesmos respondem o que vocês querem falar. Então, essa é uma dica muito boa também. Quando você vai fazer postagem, você abre uma caixinha de pergunta, você coloca lá as perguntas que você realmente quer responder para provocar que as outras pessoas coloquem perguntas para vocês também, né? E na semana do lançamento, então, você abre e fecha o lançamento, depois você pode mandar mensagens para as pessoas perguntando, e aí, o que você achou? Você gostou? Já conseguiu ler o livro? E tudo mais. E trabalha esse momento da pós-venda, que é o quê? Você interagir e aumentar a conexão com os seus leitores, né? E aí, vou trazer para vocês, então, 2 exemplos. O primeiro exemplo que eu falei para vocês uma escritora que ela é o maior exemplo dos escritores que a gente pode falar, do escritor que achava que não ia vender nada ou achava que não deveria vender o livro, ela achava que ela devia distribuir o livro, que ela fez um devocional. Então, a expectativa dela era vender assim, ó, muito feliz ela ia ficar se ela vendesse 30 livros. No lançamento, na pré-venda até o lançamento, ela já tinha vendido 180 livros, aplicando isso que a gente falou para vocês, usando aqueles comandos da rede social para ajudar a montar a linha editorial e tudo mais. E ela lançou o livro dela, se eu não me engano, em agosto ou em setembro? Julho. Não foi em agosto, acho. Agosto do ano passado. E até agora ela já está com mais de 300 livros vendidos. Por quê? Porque um vai indicando para o outro. Lembra que eu falei para vocês dos 4 pontos? Ela foi reconhecida, foi comprada, foi lida e ela está no momento de ser indicada para novas pessoas que estão conhecendo, comprando, lendo e indicando, né? Então ela continua florescendo, ela continua regando o seu jardim para que as pessoas cheguem e conheçam ela e comprem ela. Então, vou mostrar para vocês aqui rapidinho o depoimento dela, né, a fala dela numa live que a gente fez agora recentemente, para vocês poderem conhecer ela mesma falando um pouquinho do livro dela. E mudou a minha identidade, eu acho que eu passei por uma transição nesse sentido. Eu decidi entrar nesse movimento e assumir essa identidade enquanto escritora, sendo parte de quem eu sou. E a partir disso, quando eu me aceitei dessa forma e eu passei a me posicionar dessa forma como escritora, as pessoas que me acompanham também começaram a me enxergar dessa forma e começaram a buscar ainda mais e me trazer muitos testemunhos assim de como está sendo com o livro, como foi a experiência e pedindo mais, na verdade. Quando eu lancei, já tinha dado... o primeiro combo foi de 54, foi tudo, no pré-lançamento, na pré-venda. E aí, para o lançamento, a gente encomendou mais uma leva de 116, esgotou. E aí a gente teve que encomendar mais uma leva, ou seja, superou todas as expectativas possíveis. E ainda segue vendendo, no caso. Então, pessoal, essa é a menina essa é a escritora que a gente falou, né? Ela tinha a esperança de vender apenas 30 livros, no melhor dos cenários, e ela já
tá batendo 300 livros. E assim, ó, pessoal, ela vende sozinha. Ela não depende, ela não vende através de livraria, ela não vende através da Amazon. Ela vende através do Instagram dela. As pessoas entram em contato com ela no Instagram, ela passa o Pix dela, passa o valor e as pessoas compram, né? Aqui a gente tem também mais dois depoimentos, né? Que é a Priscila, que ela foi escritora de um dos nossos livros coletivos. Ela é mentora de vendas, ela é mentora financeira de empresas e ela também achava que não ia vender nada e vendeu bastante livros. Ela fez bastante venda na pré-venda do livro coletivo que ela participou. A Janeide também, ela achava que não era possível, aplicando as coisas que a gente ensina no método EPV, que a gente chama hoje de método EPV, naquela época a gente estava validando isso com os escritores, então ela conseguiu sim também fazer a venda, pediu mais livros, continuou vendendo, né? Então, a gente vai mostrar para vocês agora que eu falei para vocês da Dona Zeli, que já tem pessoas, ela nem lançou o livro dela ainda, mas já tem muita gente interessada. Por quê? Porque ela está aplicando as técnicas que a gente foi passando para ela, as técnicas que a gente foi explicando para ela. Deixa eu trazer a Dona Zeli aqui para vocês agora. Quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Eu sempre tive um sonho de escrever um livro para ajudar outras famílias a entender o que passa na cabeça de um bipolar. Mas era um sonho quase impossível. Eu comecei a escrever no iPhone bem antigo, o livro já estava quase todo pronto, de repente o iPhone não ligou mais. Eu comecei a escrever no computador, não salvei, perdi todo o livro. Eu escrevi em cadernos, em agendas, em papel, em todos os lugares onde eu estava, eu escrevi uma página do meu livro, mas era um sonho quase impossível. E o meu filho, sabendo do meu sonho, ele começou a pesquisar editoras, né? E ele achou a NPE, uma editora aqui de Blumenau, sabe? E assim, a primeira reunião foi maravilhosa. Eu saí de lá com a certeza que eu ia lançar um livro em 2026. E, gente... Quase que eu me perdi aqui. Mas então, a Dona Zeli, ela está nessa fase de escrita, o livro dela está na fase de que a gente está trabalhando ele agora, então logo, logo ele vai ser lançado, e como ela sempre fala, cada vez que ela fala do livro dela, as pessoas já vão falando que eles querem o livro, que eles já estão esperando, já estão aguardando. Por quê? Porque ela já está aquecendo o público dela, se posicionando como escritora, falando hoje que ela é escritora, né? Então, a gente apresenta para vocês esse padrão que ele se repete, né? Não é uma questão de sorte. A Dayana não teve sorte. A Dona Zeli não está tendo sorte. Os nossos escritores, a Priscila não teve sorte, a Janeide não teve sorte. Elas usaram um método que a gente veio falando com vocês, que a gente vem falando nas nossas lives, que a gente vem apresentando. E ele é um método que ele é replicável, desde o livro de ficção até o livro de não ficção, nos romances, nos livros de poesia. Por quê? Porque as pessoas, elas compram, no final das contas, elas compram de pessoas. Elas compram porque elas se identificam com o personagem, que é a pessoa dentro do livro. Mas só tem um jeito delas se identificarem com o escritor ou com o personagem do seu livro. É se ele é apresentado a elas de alguma forma, né? Então, independente do tema do livro, nós temos hoje um escritor que ele escreveu um livro de técnicas de venda. E ele está falando, e ele está palestrando, e ele está vendendo. Ele mesmo vende os livros dele, né? Então, a gente percebam que em nenhum momento a gente falou que vocês precisam ficar exibindo a vida pessoal de vocês, que vocês têm que ficar fazendo trend viral para viralizar, para alcançar um monte de gente, que vocês têm que ficar fazendo piadinha na internet. Em nenhum momento a gente falou isso. O que a gente falou foi vocês gerarem conteúdos de valor que sejam alinhados ao livro que vocês estão apresentando, que vocês se posicionem como escritores, como donos dessa obra, e que vocês estão ofertando ele para as pessoas para que vocês possam servir e agregar e conectar cada vez mais com as pessoas, né? Então, eu vou trazer agora o Jeff de volta para ele poder falar um pouquinho mais com vocês. E eu volto daqui a pouco. Bom, pessoal, Gisele trouxe bastante coisa, bastante conteúdo aqui, né? Esmiuçou todo o método DPV, né? E quando a gente sentou para
falar desse método DPV, né, de criar esse curso, o método DPV, não foi por acaso, né? Ele já foi validado com vários escritores que tiveram a vendas dos seus livros feita por eles mesmos, né, com 100% do lucro no bolso desses escritores, né, sem depender de Amazon, sem depender de livraria, sem depender de plataforma. Se você seguir o processo de venda, né, esses 3 pilares, onde você escreve, né, intencionalmente cria estruturas que viciam, estruturas que trazem, conectam com a sua audiência, com as pessoas próximas de vocês. Quando você cria um título, uma promessa de um livro que vai transformar, que vai inspirar pessoas, né, no pilar 1, você começa a construir o que a gente chama de autoridade, que já vai trazendo as pessoas para próximas de você, para ir para o segundo ponto, que é o pilar, que é o de posicione-se, né? Onde você já tem um nicho com proposta de valor, uma autoridade visível, as pessoas já conhecem, já sabem que você está escrevendo seu livro, já conhecem do que está falando, no caso, né? E aí, no momento da escrita e desse posicionamento, é quando você começa na rede social ou falar com as pessoas próximas o que você pretende com esse livro, qual é a transformação, qual é a proposta desse livro. Afinal de contas, ninguém lê simplesmente por hobby, porque gosta de ler. Ou as pessoas leem porque elas querem serem transformadas, inspiradas, ou elas leem para adquirir um novo conhecimento, ou elas leem porque elas têm um passatempo, têm um hobby, mas sempre na intenção de despertar a criatividade e a imaginação para resolver problemas do dia a dia, né? E aí, no pilar de posicionamento, você começa a criar esse ecossistema, começa a criar essa autoridade, que começa a criar o senso de pertencimento das pessoas que conhecem quem você é e por que você está escrevendo o seu livro, né? Aí, no terceiro pilar, você começa a dominar o quê? A pré-venda, o lançamento do livro, e, como muito bem colocado pela Gisele, o maior erro da maioria dos escritores é achar que a venda do livro acaba na noite de lançamento, no dia do lançamento do seu livro. Ali é o começo das vendas do seu livro. Ali são pessoas que participaram de todo o processo de escrita, de posicionamento, de você falando e criando autoridade, construindo essa rede de relacionamento com as pessoas próximas, com pessoas, a sua audiência na rede social. Para quê? Para que você possa criar aí um pós-venda que fideliza, né? A Daiane, no depoimento, ali falou que continua vendendo. Por quê? Continua vendendo porque ela continua falando do livro dela, porque ela fez um bom processo de escrita intencional, falando de que ela estava escrevendo o livro. No momento de posicionar-se como escritora, ela fez lives do devocional dela, ela fez lives apresentando partes do livro dela, fez conteúdos que aqueceram a audiência dela. No processo de lançamento, ela já estava com 180 livros vendidos. Hoje ela vende e hoje ela traz as pessoas para... As pessoas continuam comprando os livros dela porque a audiência, o processo de construção de autoridade dela fez com que ela fizesse o quê? Começasse a vender para pessoas que ela nem conhece. Então, o que você vai dominar dentro do método DPV, que a gente já vai apresentar para vocês? A ter uma escrita com intencionalidade, a se posicionar com autoridade, com estratégia para vender com autoridade, né? E aí você tem o método completo da manuscrito a primeira venda com previsibilidade, segurança e escala. Dentro do método DPV, o que você vai levar hoje? Para você que está aqui na live com a gente, até às 23h59. Você vai levar o método DPV completo, né, o acesso total a 1 ano de todas as aulas. Nesse momento, a gente já gravou 24 aulas, mas já estamos com previsão de gravar outras aulas nas próximas semanas.
os módulos e as atualizações do método DPV para que você se torne um escritor que vende e não um escritor que apenas escreve livros, né? O outro bônus exclusivo que a gente vai entregar para você é o Seja Escritor da Sua Própria História. A gente tem um curso que é o Escritor de Primeira Viagem, onde você vai ter a gravação completa dessa Masterclass, ou melhor, o bônus exclusivo da Masterclass Seja Escritor da Sua Própria História, né? O outro bônus exclusivo que a gente tem aqui é templates de postagem, como você vai postar nas redes sociais e criar o desejo imediato. Gisele apresentou para vocês ali hoje a questão e o checklist de lançamento, um cronograma mastigado de 30 dias para executar o seu lançamento, né? A Gisele mostrou ali na apresentação dela um slide mostrando a visão macro de como é esse cronograma, mas quem adquirir hoje o curso Método DPV vai ter o checklist completo na íntegra dos 30 dias de como você vai preparar para a noite de lançamento, né? E ainda, entregando para vocês, nós, dentro do curso Método DPV, nós vamos colocar o curso Escritor de Primeira Viagem, que a gente lançou em novembro do ano passado, né? Onde só esse curso custaria R$150. Mas para você que está com a gente aqui hoje, nós vamos liberar esse livro, esse curso, o Escritor de Primeira Viagem. Então, além do método DPD completo, do workshop, Seja Escritor da Sua Própria História, dos templates de postagem, do checklist de lançamento, nós ainda vamos liberar para você o curso Seja Escritor de Primeira Viagem, aonde a gente ensina o passo a passo de como você vai estruturar o seu livro. Temos pessoas que responderam a pesquisa para a gente que ainda estão em processo de desenhar o livro e, por isso, nós decidimos liberar o curso Escritor de Primeira Viagem também, tá bom? Isso tudo por uma condição especial, né? 12 vezes de 41,06 ou 397 à vista. No entanto, para você que está aqui dentro da live, nós vamos liberar agora no chat para vocês uma condição especial. Você não vai pagar 397. Você vai pagar 50% do valor do livro, do curso Método DPV. Né? Vai ser R$ 198,50 à vista ou 12 de 20,53. Gisele acabou de colocar ali no chat dessa Masterclass o cupom de desconto com 50% de desconto para que você possa comprar todo o pacote que a gente trouxe aqui. Além do curso Método DPV completo, com 1 ano de acesso a todas as aulas, módulos e atualizações, o workshop de escrita Seja Escritor da Sua Própria História, os templates de postagens, checklist de lançamento e ainda o curso Escritor de Primeira Viagem, que só ele já teria um investimento de R$150, nós estamos liberando para você que está com a gente aqui essa condição especial e você vai pagar R$ 198,50 centavos à vista ou em até 12 vezes de 20,53. Gente, é menos do que qualquer saída. Hoje você não sai de casa para comer um pastel, uma coca com um valor de 20. Você está deixando de ser aquele autor que só escreve e vai se tornar um autor que escreve, se posiciona com estratégia e vende com autoridade. Nós trouxemos aqui, ao longo dessa Masterclass, depoimentos reais de pessoas que fizeram e seguiram à risca o passo a passo do método DPV e hoje são escritores que já venderam, já se posicionaram e, além de estarem vendendo seus livros, estão criando comunidades, criando advogados e marcas para que se posicionar como autoridades no que eles
vendem no que eles trabalham no dia a dia. A Gisele falou do exemplo da Priscila, que foi uma escritora de um dos livros coletivos nossos, que ela hoje é mentora financeira de vendas, né, para empresas. Ela vendeu seus livros e a partir dessa venda, desse posicionamento e dessa construção de autoridade, hoje ela já vende consultorias. Nós tivemos o caso da Janeide, que também entendia que que ela jamais imaginava que se tornaria escritora e que está vender livros, e ela vendeu muitos livros. Ela já, ela já escreveu 4 livros em coautoria e ela já está querendo escrever seu livro próprio, porque ela entende que já chegou o momento de ela, sim, se tornar autoridade no quesito dela, né? E aí nós temos o caso da Maria Daiane, que a maior felicidade dela seria vender 30 livros, e hoje ela já vendeu mais de 300 livros. E a dona Zeli, no processo do projeto editorial, já vendendo e pessoas querendo o seu livro. Então, são casos reais que a gente trouxe aqui. Poderíamos trazer muitos outros casos para vocês, mas são pessoas comuns que tinham o sonho de escrever um livro, que, através do método EPV, se posicionaram com estratégia e começaram a vender os seus livros com autoridade, fazendo com que não só tivessem leitores que lessem os seus livros, mas também leitores que viraram advogados de suas marcas, leitores que indicam seus livros, o livro desses escritores, para outras pessoas, presenteiam outras pessoas. O método TPV ele faz exatamente isso daí. Ele faz com que você escreva o seu livro com intenção de se posicionar com estratégia para vender com autoridade. Se eu fosse você, não perderia essa condição especial, né? Ou para você que está aqui na live até às 23h59, você vai adquirir esse curso por R$ 198,50, ou parcelar em até 12 vezes de R$ 20,53. O link da live do Hotmart está aqui embaixo no chat, a Gisele marcou aqui. Dá uma olhadinha, né? Nós também vamos disponibilizar para vocês a página de vendas, onde tem ali tudo esmiuçado, que traz o livro, traz o curso Método DPV, né? Você pode acessar através desse QR Code. Só que você que está com a gente aqui na live até às 23h59 vai usar o link com o cupom de desconto EPV5050, né? Dá direito a 50% do valor do curso. Isso até hoje, 23h59. Meia-noite, acabou o cupom de 50%, e aí o curso passa a valer o valor de R$ 397, ou em 12 vezes de R$ 41,06. Se vocês têm mais algum... né, agora é o seu momento de chegar nessa questão de decidir, né? Entregamos aqui nessa Masterclass todo o conteúdo do método DPV, apresentamos para você como o método DPV pode, sim, fazer com que você se torne um vendedor que trabalha, que vende com autoridade, se posicionando estrategicamente e escrevendo com intencionalidade, né? A oferta exclusiva, ela está de 50%, ela vale até R$ 23,59, e recapitulando os 3 pilares, né? Com o método DPV, você vai escrever tratando seu texto como um produto estratégico estruturado. Você vai intencionalmente despertar a curiosidade da sua audiência, das pessoas próximas a você, para adquirir esse curso. Na questão do posicionamento, você vai ocupar ativamente a prateleira mental de potenciais leitores ideais, pessoas que estão buscando conteúdos de transformação. Quando você escreve com intencionalidade, cria esse senso de pertencimento com a sua audiência, com as pessoas próximas, você faz com que você ocupa intencionalmente ou ativamente a prateleira mental dos leitores. Lembre-se dessa palavra. Prateleira mental. Todo leitor que chega numa livraria, ele tem a intenção de comprar um livro. E se você
se posicionar intencionalmente e com autoridade, você sai na frente dessas pessoas, né, desses leitores. Quando você começa a vender e se posicionar, fica muito mais prático, né? E aí, quando você escreve intencionalmente, se posiciona com estratégia, você vende com autoridade. Porque você deixa de ser aquele vendedor chato do WhatsApp, aquele vendedor chato da rede social, aquele vendedor ou aquele autor, vamos colocar assim, o autor chato que vende o seu livro para qualquer pessoa que aparece na frente dele e começa a servir. Você tem que entender a partir de hoje que venda, quando você constrói a sua autoridade, quando você escreve com intencionalidade, quando você cria os desejos dos seus potenciais leitores, o preço é apenas um detalhe, porque no método DPV você trabalhou todo o processo de geração de valor, né? Gerou valor na vida dessas pessoas através de conteúdos estratégicos, conteúdos intencionais, para que você possa vender os seus livros com autoridade. Não tem mais muito o que falar por aqui hoje, e aí eu quero que você tenha até às 23h59 de hoje para tomar essa decisão, né? Se você já tomou a decisão com tudo que a gente falou aqui nessa Masterclass, seja bem-vindo, né? E agora nós vamos abrir espaço para as perguntas. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixe aí no chat que nós vamos responder vocês aqui agora, nesse momento da Masterclass. Aproveitando, né? Lembra que vocês marcaram uma frase, uma palavra-chave para a nossa live de hoje, né? Para quem não lembra, estou lembrando aqui, ó, escritor que vende. Vou colocar aqui no chat também, agora para vocês, o link do nosso formulário para que vocês possam responder o formulário para a gente, explicando, né? Se vocês gostaram da live de hoje, não esqueçam para vocês receberem o acesso para aquele documento onde tem os comandos para a inteligência artificial ajudar vocês a montar uma linha editorial para facilitar a vida de vocês. Não esqueçam de colocar a palavra-chave no campo que tem lá para a palavra-chave escritor que vende. Porque daí amanhã de manhã eu vou olhar formulário por formulário e vou enviar para vocês o acesso para aquela página, né? E para quem quiser, quem estiver no curso Escritor de Primeira Viagem, vai ter acesso a outras opções também de inteligência, voltado para inteligência artificial, voltado para fazer essa parte de linha editorial, para facilitar a vida de vocês, numa aula exclusiva que vai estar gravada lá dentro, né? Que eu vou gravar para vocês nos próximos dias e vai estar disponível lá dentro, né? O curso é o método DPV, né? E aí tu só bota... Peraí. Primeira Viagem, o Escritor de Primeira Viagem é um curso bônus dentro do método DPV, e junto com o e-mail de amanhã, a Gisele também vai estar liberando para vocês o workshop da escrita, junto com o documento do método DPV. Nós tínhamos prometido que quem estivesse na live aqui, quem preenchesse esse formulário, teria acesso ao uma Masterclass, o workshop da escrita que a gente fez, onde a gente também explicou para os nossos escritores, né, como fazer o processo de escrita do seu livro, como construir um livro que seja um livro que desperte a atenção das pessoas, né? Então, você que já esteve que está conosco aqui na live, se preenche o formulário, amanhã de manhã, eu ou Gisele vamos estar disponibilizando, independente de você adquirir ou não o curso método DPV, esses dois bônus que estavam previstos na Masterclass, né? Agora, se você quiser realmente ser um autor que se posiciona estrategicamente e vende com autoridade, eu não perderia a oportunidade de estar junto adquirindo o curso método DPV, porque essa condição especial de 50% no valor de R$ 198,50 ou em 12 vezes de 20,46, ou até 12 de 20,46, ela vai ficar disponível somente hoje até as 23h59. Depois disso, não sabemos se vamos fazer. Por quê? Porque nós queremos honrar você
que está aqui com a gente, você que vai estar participando da primeira turma do Método DPV. Nós não construímos esse curso do dia para a noite, é um processo, é um método que já vem sendo validado há 2 anos, pelo menos. São escritores que já vieram e testaram, validaram, e são casos reais que já se posicionaram com estratégia e hoje vendem com autoridade. São pessoas que, além de venderem livros, hoje têm uma autoridade nos nichos que elas atuam, nas áreas que elas atuam. Então, se você entende que esse é o momento de você deixar de ser aquele vendedor que só, autor que só escreve livro, e quer ser um autor que passa a se posicionar com autoridade e vende com se posicionar com estratégia e vende com autoridade, o momento é agora. 50% de desconto no curso Método DPV, e deixamos aqui aberto, se você tiver alguma dúvida, que você deixa aqui no comentário da live, que a gente já está conversando com vocês, né, Gisele? Exatamente. Pode fazer as perguntas que vocês tiverem. Quais as dúvidas de vocês, que nós estamos aqui disponíveis para poder responder para vocês aqui. Um de cada vez, gente. Um de cada vez, fazendo suas perguntas. Não esqueçam de clicar ali no formulário, ó, vou botar de novo aqui a palavra-chave para vocês, o escritor que vende, para que vocês possam sim receber e aproveitar o bônus de vocês, mesmo que não seja para livros, vocês podem aproveitar o prompt, os comandos ali para a inteligência artificial para poder aplicar também em outras situações, se vocês têm como é que chama? Se vocês têm necessidade de fazer linha editorial para outros perfis, que não seja só necessariamente seu perfil de escritor, o primeiro comando ali, ele serve bem bacana, é só ir adaptando ali as informações que vão estar escritas em vermelho, para que vocês possam sim aproveitar bastante e usar para o dia a dia de vocês, né? Então, como não deixaram nenhuma dúvida, né? Aproveitem. O cupom de desconto válido até R$ 23,59. Agradecemos, acho que a gente vai encerrando, já que acho que a gente explicou muito bem. Eu não sei se eu me preocupo que ou a gente deixou vocês muito em dúvida, ou a gente explicou muito bem, né? Quero acreditar que a gente explicou muito bem para vocês. Então, que vocês que já estão no grupo do Método DPV, eu coloquei o link lá também para que vocês possam aproveitar o bônus até hoje à noite, às 23h59. Já coloquei lá para vocês. Deixa eu só conferir, sim. Já coloquei lá para vocês o bônus com o cupom de desconto de 50%. No mais, amanhã abro o grupo para que vocês possam, para quem não conseguiu assistir, que está assistindo essa live gravada, possa tirar suas dúvidas também. E nos vemos na semana que vem nas nossas lives regulamentares de toda, né? Mudamos de quarta para quinta-feira, que ficou melhor, mais tranquilo para a gente poder fazer as lives com vocês. Então esperamos vocês na próxima quinta-feira, aqui mesmo no YouTube, voltando à nossa programação normal de lives do movimento do movimento editorial, ou trazendo algum escritor para poder falar com vocês. Mas eu acho que a gente já vai se despedindo. Eu tô olhando pro lado, gente, porque assim, ó, olha aqui, ó, minha mão aqui, ó. O Jefferson tá bem no meu ladinho hoje. Hoje a gente fez a live de um jeito um pouquinho diferente. A gente tá um do lado do outro aqui pra gente poder se ajudar um pouco mais. Na semana que vem, voltamos. Continuo aqui no meu cenário. O Jefferson volta pro cenário dele. E encontramos vocês na semana que vem, né, Jeff? Quer se despedir do pessoal? Pode ser.
Pessoal, quero agradecer vocês que estiveram com a gente aqui hoje, né, que participaram dessa Masterclass. Essa é o curso Método DPV, ele realmente é um curso que tocou no nosso coração compartilhar com mais pessoas, né, porque esse é um método que a gente valida só com os escritores e mentorados dentro da editora NPE, e a gente quis realmente disponibilizar esse acesso, né, num valor que seja acessível para que você possa, assim, se tornar um autor que vende com autoridade, né? Dentro dos projetos editoriais, das mentorias que a gente tem, isso faz parte da entrega que a gente faz. Então, não é à toa que a gente tem escritores que venderam e que se tornaram autoridades nas suas áreas de negócio, mas quando a gente pensou em pensando naquelas pessoas que realmente precisam se posicionar, são aquelas pessoas frustradas que muitas vezes fizeram o projeto editorial com editoras que, terminando o projeto editorial, entregaram os livros e, a partir dali, cada um segue a sua vida, né? O Método DPV ele vem justamente para ajudar e contribuir com essas pessoas que hoje têm, talvez, centenas de caixas pegando poeira nas suas casas, nos seus apartamentos, e deixaram, né, tão frustrado porque não consegue vender, porque não sabe como se posicionar, com estratégia, e não sabe vender com autoridade, né? O Método DPV ele foi construído do jeitinho que nós validamos ao longo dos últimos 3 anos, e você tem essa oferta especial hoje com a gente nessa Masterclass de lançamento do curso Método DPV. Então, se faz sentido para você, vem com a gente, porque tenha certeza que você vai, sim, se tornar um autor publicado, e muito mais do que um autor publicado, um autor que vende com autoridade, porque através do método, desse guia passo a passo, você vai se tornar um escritor com autoridade. No mais, eu quero agradecer você por estar aqui conosco. Nos despedimos aqui dessa Masterclass, informando que na próxima quinta-feira a gente volta à programação normal. O curso Método DPV na condição especial de 50% é até às 23h59, e a partir de amanhã o curso passa no valor normal. E aí, se você tiver alguém para indicar ou quiser compartilhar essa live com outras pessoas, fique à vontade, né? No mais, nos despedimos aqui, sempre lembrando que estaremos aqui na próxima quinta-feira com as lives da Editora NPE. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.